seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Faremos agora a leitura bíblica em 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 1 ao 14, que assim diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente, preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundarem essas coisas,
não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as sabais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto eu estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Amém. Assim oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus, de uma forma diferente, ó Pai, mas transmitindo a Tua palavra, Deus. Abençoa cada pessoa que está em casa, Deus. Abençoa o ministério do louvor e o pregador, Deus. Nos usa, é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, eu convido agora o ministério do louvor que está com a palavra. Graça e paz a todos que estão aí nos seus lares acompanhando o nosso culto. Eu vou ler aqui em João 14, a partir do versículo 3, que diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Já ficou aqui registrado na palavra de Deus, e nós sabemos disso há muito tempo, e falamos sobre isso, que o caminho é Jesus. O caminho para chegar a Deus é Jesus. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem, como se diz, o arrumadinho, o jeitinho brasileiro, aquele que todo mundo costuma dar, mas para contornar as adversidades, o caminho é Jesus. Para chegar a Deus, tem que passar por Jesus, é o único caminho. Então, não tem outro jeito, não tem outra forma. Siga esse caminho, é a única salvação. Vamos louvar. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos que você continue louvando conosco, dizendo: quero adorar o Senhor, quero adorar o Senhor, eu quero servir a Ele com todo o meu coração. Louvemos ao Senhor. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te mais uma vez, quero louvar-te, louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te.
servir-te. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti. As flores do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Para terminar, quero as aves do céu cantam para ti. As flores do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Bom, eu convido o pastor agora para um momento de clamor. Graças a paz, meus queridos irmãos. E nesse instante eu quero convidar você que está aí na sua casa, se possível, se for uma condição sua, se ajoelhar para clamarmos ao Senhor. Antes de passar a palavra ao nosso irmão presbítero Daniel Torreão para fazer o clamor, eu quero deixar um texto aqui de Salmos 102, verso de número 17, que diz assim: Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Nesse instante, cada um de nós possamos nos dedicar a um clamor pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo município, pelas famílias, pela igreja do Senhor Jesus Cristo e também especialmente por aqueles que estão doentes, acamados em UTI. Então eu convido o nosso irmão presbítero Daniel nesse momento a fazer o clamor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Estamos aqui mais uma vez para clamar, pedir ao Senhor, né, por tudo que está acontecendo, pelo momento que vive a nação, nós e nossas famílias, muitas pessoas que estão neste momento enfermas. Então nós precisamos orar, pedir ao Senhor, clamar. Por este momento nós pedimos aos irmãos, aos nossos irmãos ouvintes, que possam se incomodar, se ajoelhar, fica à disposição cada um de vocês, e a gente possamos levar o nosso pensamento ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra, Ele vai ligar lá no céu. E neste momento é um momento de clamor, que a gente em concordância vamos ligar. A nossa oração chegará no trono da graça, pedindo ao Senhor nosso Deus que nos ajude. Amém? Assim oremos. Santo eterno Deus, maravilhoso Pai celestial, neste momento entramos em Tua santa e gloriosa presença em oração, meu Pai, primeiramente para Te agradecer por tudo, ó Deus, que tem, Senhor Deus, nos dado, tudo que o Senhor tem nos concedido durante a semana, durante todos os dias. O Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Então queremos Te agradecer, Pai querido, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso. Queremos neste momento Te louvar, Te exaltar, Te glorificar, Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma tremenda, de uma forma especial.
de uma forma maravilhosa. Por isso, Senhor, que a gente temos passado pelos problemas, pelas situações, por tanta coisa que vem acontecendo, mas o Senhor está conosco. E o Senhor diz que nós não tememos, não temas, pois Tu és o Deus que estás a nosso lado, a nossa ajuda e o nosso refúgio e fortaleza. Vem abençoando, Senhor, esse trabalho, vem abençoando cada ouvinte, vem abençoando os nossos irmãos nesta noite, ó Pai, fazendo a Tua vontade, ouvindo as orações, o clamor, porque só Tu, Senhor, pode nos socorrer. Porém a Tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar, se humilhar diante de Ti, Senhor, e desviar dos nossos maus caminhos, Tu estás pronto a ouvir a oração que está sendo feita neste lugar, e Tu hás de fazer, Senhor Deus, um milagre acontecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Fica, Senhor Deus, com a nossa nação, abençoa o nosso estado e o nosso município. Vem abençoando todos esses homens que estão governando tanto o país como o estado, como o município, e que o Senhor faça que eles entendam que só Tu, Senhor, pode fazer a obra, só Tu, Senhor, pode mudar a situação que nós estamos vivendo, só Tu, Senhor, é o Deus do milagre, só Tu, Senhor, pode resplandecer com o Teu poder sobre essa nação. Visita o nosso presidente, vai ao encontro dele, sobre a sua equipe, Pai, e faz, Senhor, com que o nosso país volte a ser um país que possa respirar, que possamos glorificar o Teu nome, que nós possamos, Seu Deus, andar para glorificar aí, levar a palavra da salvação. Vem, Senhor, abençoando, vem ajudando, visita neste momento, Pai, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que se encontram no momento com a enfermidade, que está ali no hospital, Senhor, numa sala de UTI, numa sala de isolamento, que estão entubados, meu Pai, que nesse momento está passando pelo momento de dor, de angústia, de tristeza. Não é fácil, meu Pai, meu Senhor e meu Deus, a gente saber que tem um ente querido nosso, que tem um parente, tem um amigo, está ali passando pelo momento super difícil, está passando pelo momento terrível, meu Pai, mas Tu tem feito maravilha, Tu tem mostrado que Tu ainda é Deus, que Tu faz com que queres, da forma que queres, porque, meu Deus e meu Pai, essa semana eu tive um colega, o George, da assessoria das contas, ele passou 12 dias numa UTI, mas ontem, Pai, ele voltou para casa, agradecendo, louvando e exaltando o Teu nome, porque Tu tirasse aquele jovem daquela situação, tirasse ele, livrasse. E quantos livramentos, meu Pai, Tu tem feito, meu Deus. Tu tem dado livramento, Tu tem dado ali naquela UTI, Tu tem estado, Senhor, naquele momento em que aquela pessoa está ali chorando, pedindo a Ti, Senhor, que Tu faça uma maravilha, que seja uma noite de cura e de libertação. Sabemos que tem muita gente, Pai, nessa situação, numa sala de UTI, Pai, entubado, mas neste momento nós sabemos que Tua mão está ali, Senhor, fazendo ali uma bênção de cura e de libertação, renovando, transformando e libertando, ungindo e consagrando e dando a vitória, meu Pai, neste momento, aquela pessoa que está clamando, pedindo pelo Teu nome. E eu creio, Deus, que a Tua igreja está aqui em concordância. Eu creio, Pai, que tem um povo, um manancial que ainda glorifica, exalta e glorifica o Teu nome, e sabe, Senhor, que Tu vem fazendo maravilha. Abençoa, meu Deus, visita nesta noite, que a Tua mão santa e poderosa esteja fazendo agora um milagre de cura e libertação, repreendendo essa maldição, essa enfermidade, essa epidemia, essa doença que está, Senhor, fazendo com que o Teu povo se afaste. Mas eu creio, Deus, que Tu vai fazer um milagre. Abençoa cada família, Deus, que está neste momento de joelho clamando. Visita as famílias, renova o coração daqueles que estão entristecidos, que estão, Senhor, fracos na fé,
que estão longe da tua presença, que está distante do teu caminhar, que não tem mais desejo de estar na casa do Senhor para buscar a face do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, visita essa família, visita os jovens, os adolescentes, a mocidade, desperta a tua igreja, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, porque tu és santo, 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 santo és tu, Senhor dos exércitos, Deus grande e poderoso. Vem nesta noite fazendo um milagre, mudança na vida dessas pessoas que perderam a fé, que perderam o desejo, que perderam a alegria, meu Pai, de estar em tua casa, de estar, Senhor, servindo a ti, Senhor, de estar te glorificando e te exaltando, de estar na tua presença. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visita essa pessoa, visita este jovem, visita essa família, renova, Senhor, resplandece com a tua paz, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder celestial sobre a vida dessas famílias, desse jovem, desse adolescente, dessa mocidade, deste rapaz, desta moça, deste homem, desta mulher, que hoje, Pai, está perdendo o desejo de estar diante de ti, mas ainda tem um manancial que estão aqui, Senhor. Obrigado por este momento. Abençoa e nos ajuda. Visita todos os enfermos. Abençoa o nosso pastor presidente Jackson Batista. Ajuda ele na caminhada, no seu segmento, Pai, pastoral. Que ele possa estar firme, constante na presença, Senhor, levando a tua palavra. Abençoa o nosso pastor Pedro Félix. Ajuda ele, Pai, e abençoa todos os oficiais, Senhor, da igreja, os membros congregados, todo aquele que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite, que neste santo lugar, que neste momento possa sentir a bênção do Senhor Jesus sobre a vida de cada família, pois assim nós te oramos e te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Bom, irmãos, dando continuidade ao culto, eu convido agora o pastor Jackson para a mensagem. Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos nesse momento trazer a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versos 32 a 39. Hebreus, capítulo 10, versos 32 ao 39. Que diz assim a palavra: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo como vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes como os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes os céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Deus, nós pedimos as tuas bênçãos agora.
para podermos meditar na tua palavra nesse instante. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. E nos ensina em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, nós queremos trazer nesta noite um tema, já que ouvimos domingo passado sobre fé, e na quarta-feira, domingo passado com o nosso irmão Bibiano, e na quarta-feira, o estudo bíblico da palavra de Deus com o nosso presbítero Daniel, falando de não recuar. Nós fomos tocados em nosso coração a trazer uma palavra onde nós devemos continuar vivendo com a firmeza do Evangelho de Cristo. É o tema de hoje, vivendo com firmeza o Evangelho de Cristo. Nos últimos dias, muitos confessam ser cristãos, e estão até frequentando uma igreja, e se acostumaram com as atividades da vida religiosa, muito mais do que ter firmeza no envolvimento do corpo de Cristo. Pessoas que se acham que empurrando com a barriga, vamos colocar entre aspas, a sua vida espiritual, avançarão rumo à glória celestial. O texto que acabamos de ler nos impulsiona a viver com firmeza o Evangelho de Cristo. E hoje eu quero trazer neste momento 5 pontos, 5 características para continuarmos vivendo uma vida firme no Evangelho de Cristo. Eu quero compactuar com você neste momento essas 5 características. A primeira encontra-se nos versos 32 e 33 do texto que nós lemos, da carta aos Hebreus, capítulo 10, que nos traz o ensino de sermos firmes em meio à tribulação. E para alcançar o reino de glória, é preciso saber lidar com a tribulação como uma possibilidade real em nossas vidas. O verso 32 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados. O autor, a carta aos Hebreus, traz a recordação dos irmãos que viveram momentos de tribulação e de aflição. Diz o texto que pede para se lembrar que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Meus queridos irmãos e amigos, ninguém que se torna um cristão está imune a viver sem a possibilidade de sofrer. Engano para aqueles que fazem uma pregação e dizem depois da conversão tudo é maravilhoso. Na realidade, depois da nossa conversão, são lutas e batalhas diárias que nós temos. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, a palavra diz o seguinte: eu digo isto, falando o Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz, mas no mundo vocês vão sofrer. A palavra em outra tradução diz: no mundo tereis aflições. Mas o Senhor Jesus nos chama para termos sucesso com Ele. Mas tenham coragem, diz a palavra. Eu venci o mundo. E com Cristo nós vencemos o mundo. Nós cantamos: Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele. Seja firme em meio à tribulação. A tribulação precisa ser encarada, muitas vezes associativamente com os nossos irmãos. Talvez você não esteja passando nenhuma tribulação, mas há alguém do corpo de Cristo que pode estar passando por aflição, tribulação. E Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 26, ele diz que nós devemos nos associar àqueles que sofrem. A palavra diz assim: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Paulo nos ensina que nós devemos sofrer com aqueles que sofrem
e nos alegrar com aqueles que se alegram. Portanto, talvez eu não esteja passando por uma dificuldade, talvez você não esteja passando por uma dificuldade. Nós podemos conhecer pessoas que estão passando por dificuldades. E a palavra nos ensina que precisamos estar de braços dados com essa pessoa, para que não só eu, mas ela também continue firme em meio à tribulação. O primeiro ponto é firme em meio à tribulação. O passado de tribulação dos primeiros discípulos serve como um parâmetro para cada um de nós, para que continuemos andando na luz. Diz a palavra, lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 9, fiquem firmes na fé, e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então siga firme, meu irmão, meu amigo. Creia que esta palavra, ela nos ensina e nos capacita. Portanto, siga firme nas tribulações. Segunda característica, para continuarmos vivendo verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, vai dos versos 34 e 35 do texto que nós lemos, de Hebreus capítulo 10, que diz assim: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeite, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Fique firme por causa da recompensa. É o segundo ponto. Fique firme por causa da recompensa. A alegria é marca dos que sabem lidar com perdas injustas, pois sabemos que aqueles que continuam em Cristo buscam sim um tesouro muito maior e melhor. Lá em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3, o apóstolo nos ensina: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. O texto que nós acabamos de ler lá em Tiago, não é um texto que nos traz a ideia de sermos masoquistas, porque masoquista é aquele que quer sofrer. Mas o texto não diz isso. O texto diz que aqueles que sofrem por algum motivo, que passam por um tipo de aflição, eles sabem muito bem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz uma perseverança nas nossas vidas. Portanto, seja firme por causa da recompensa que iremos receber. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele nos traz a palavra que nos garante essa recompensa. O verso 58 de 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Paulo está dizendo, juntamente com a carta aos Hebreus, no verso de número 35, não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Paulo está dizendo, juntamente com o texto que nós acabamos de ler aqui na carta aos Hebreus, que a palavra gratidão ou recompensa citada nesse verso 35 é a mesma para dádiva ou presente. Portanto, eu e você, se continuarmos firmes,
por causa da recompensa. Ganharemos sim um presente, uma dádiva, o galardão, a recompensa. Continue firme e forte. Deus honra, meus queridos irmãos, aqueles que não desistem, mas continuam perseverando em servi-lo, em tê-lo como Senhor, sem perder a esperança. Continue firme, pensando na recompensa que um dia ganharemos do Senhor. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Diz o apóstolo Paulo em Coríntios, no capítulo 3, verso 14, na sua primeira carta: aquele que constrói um alicerce, e esse alicerce resiste, esse construtor receberá a recompensa. Oh, aleluia, glória a Deus. A salvação que podemos ter pode servir a Deus, lutar e perseverar até o fim. A recompensa é a vida eterna juntamente com o Pai. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos seus últimos momentos, abriu os olhos dos discípulos, e lá em Mateus está registrado no capítulo 24, verso de número 13, onde ele diz assim aos seus discípulos: então muitos falsos profetas aparecerão, e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Glória a Deus. Fique firme, firme pensando na recompensa que você e eu receberemos um dia da parte do Senhor. Terceiro ponto: vivendo firmemente o Evangelho de Cristo, é que você tenha firmeza por causa desta promessa de salvação em Cristo Jesus. O verso 36 de Hebreus, capítulo de número 10, nos traz essa condição, e diz assim um verso: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então alcancemos essa promessa depois que fizermos a vontade de Deus. E esse Deus não é um Deus que mente, mas é um Deus que faz a sua vontade, alcança promessas, e existe milhares em sua palavra. Ele nos promete e Ele cumpre. Precisamos exercitar, meus irmãos, a nossa perseverança para conquistarmos tais promessas. Na carta do apóstolo Pedro, a segunda carta, no verso 3, no capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Talvez você esteja achando que está demorando demais, e a palavra que nós lemos em Hebreu foi essa: necessitamos de paciência. Talvez você esteja achando demorado a vinda do Senhor, talvez você esteja achando demorado demais a tomada de decisão de Deus, mas o próprio apóstolo Pedro afirma que Deus, Ele não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam, mas pelo contrário, Ele mesmo tem paciência, porque Ele deseja que todos sejam salvos, que todos sejam resgatados, que todos se arrependam dos seus pecados. É por isso que ainda Ele dá chance àqueles que ainda não têm, Ele dá chance àqueles que continuam no pecado, para que se arrependam e possam receber do Pai, receber através de Jesus Cristo a salvação eterna. A promessa é particularidade na vida daqueles
que se submetem a fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, o verso 23, diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Portanto, continue crendo na promessa, fique firme por causa da promessa de salvação em Cristo Jesus. O quarto ponto, para continuarmos vivendo firmemente o Evangelho de Cristo, o quarto ponto é: seja firme por causa da vitória que Ele tem para a sua igreja. O verso de número 37 da carta aos Hebreus, capítulo 10, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aleluia! Ele virá sim. Fique firme por causa da vitória, e a vitória é um fato que está muito próximo de ser vivenciada por aqueles que continuam firmes na salvação em Cristo Jesus. Os tempos, o mundo, as consequências do nosso dia a dia, o próprio dia a dia nos mostra que esse tempo está próximo. A vitória daqueles que estão em Cristo Jesus está próxima. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo, diz o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4. Para vencer, meus irmãos, é preciso ter objetivos definidos, sem olhar para os obstáculos e sem olhar para trás, com a nossa fé, como nós aprendemos domingo e quarta-feira aqui na igreja. Filipenses capítulo 3, verso 12 e 14, diz assim: não estou querendo dizer, diz o apóstolo Paulo, que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Não, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, que eu não penso que já conquistei isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás. Como aprendemos quarta-feira, deixe aquilo que foi passado, ou não olhe para trás. Não olhe aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Como aprendemos domingo, a fé que nós temos em Cristo Jesus nos faz avançar para buscarmos e conquistarmos a vitória em Cristo Jesus. Continua dizendo o texto: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E finaliza o verso 14 dizendo: esse prêmio é a nova vida no qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Continue firme por causa da vitória. E o último ponto, o ponto de número 5, para continuarmos vivendo firmes no Evangelho de Cristo Jesus, é que você seja firme para honrar a sua fé. Versos 38 e 39 do capítulo 10 de Hebreus, concluindo o texto bíblico que nós lemos para a meditação nesta noite, diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia, glória a Deus. O ofício do genuíno cristão, meu irmão, passa pelo compromisso do viver seguramente centrado na fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, ele disse: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Viva pela fé,
firme, seja firme para honrar a fé que você tem em Cristo Jesus. O verso de número 38 de Hebreus diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, diz o Senhor, a minha mão não tem prazer nele. Recuar não está nos planos de Deus. Recuar não é para aqueles que um dia entregaram sua vida a Jesus Cristo. Recuar não é para nós. A palavra diz que nós devemos seguir em frente para o alvo, que é Cristo Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, pregando a sua palavra lá no Evangelho de Lucas, disse a seguinte mensagem: respondendo Jesus: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Portanto, meu amado e querido irmão, não olhe para trás. Siga firme, olhando para o autor e consumador da sua fé, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja firme para honrar a sua fé. Portanto, meus queridos irmãos, seja firme em meio à tribulação. Seja firme por causa da recompensa. Seja firme por causa da promessa. Seja firme, meu querido irmão, por causa da vitória. E seja firme para honrar a sua fé, a fé que você tem em Cristo Jesus. Eu quero concluir a palavra nessa noite, dizendo a você que mesmo diante das lutas, das perseguições e privações, a igreja primitiva perseverou. Ela nunca desistiu, como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 8, ele diz o seguinte: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Amém? Muitos discípulos do Senhor pagaram um preço alto por seguir a Jesus com firmeza. Pagaram um preço alto por servi-lo com responsabilidade. Aqueles que não desanimaram e nem desistiram em meio ao sofrimento, honraram a fé. E sem dúvida, eles serão recompensados. Eles serão vitoriosos. E eles alcançarão as promessas de salvação e vida com Deus na eternidade. Portanto, meu querido amado, não desanime, não desista, ainda que demore, a salvação virá, pois Deus não está limitado ao tempo, e Ele também não trabalha sobre a nossa ansiedade. Não desanime, não desista, porque o próprio Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Esta pode ser também a sua história. Deus tem uma trajetória eficaz para a sua vida, cujo bônus, você já sabe, a própria palavra que nós cantamos: Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem crê no Senhor Jesus Cristo tem um lugar reservado no céu. Ele traz um bônus, é o alcance da salvação, é alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Por isso, entregue os seus desafios a Ele nesta noite, seus sonhos e desejos ao único que pode fazê-los realidade: Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. A esse Deus toda honra, todo louvor e toda glória. E que você possa sempre pensar na existência do seu Filho como seu Salvador e Senhor da sua vida. Não desista, continue vivendo com firmeza o Evangelho de Cristo, e em Cristo teremos salvação e vida eterna nos braços do Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
para finalizar o culto nessa noite, eu quero convidar você a cantar juntamente com o Ministério do Louvor e dizer que Deus não desiste de cada um de nós. Ele não desiste. E, portanto, nós precisamos continuar firmes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, cante conosco, Ele não desiste. E que você nessa noite possa entender a palavra de Deus para a sua vida. Ele não desiste de você. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Você pode cantar comigo mais uma vez? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você,
Graças a Deus, chegamos ao final deste culto. E fique com a palavra de não desista. Continue vivendo firmemente o Evangelho de Cristo Jesus. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, nós estaremos aqui com culto de oração e estudo da palavra de Deus. E no próximo domingo, se Deus quiser e nada se opor, nós estaremos presentes aqui a partir das 16 horas com louvor, adoração e santa ceia do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, a sua família. Eu quero convidar a irmã Natália para que nesse momento possa fazer a oração final e nos despediremos com a bênção dos apóstolos. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora e ore conosco. Senhor meu Deus, Pai Celestial, Deus de misericórdia, obrigada, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de estar na Tua casa. Louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Fique com cada um nos seus lares agora que está acompanhando o culto, meu Deus. Que esse momento passe para que nós possamos nos reunir novamente no Teu santo templo, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome juntos, Jesus. Fica conosco. Acompanha-nos agora para os nossos lares. Aqueles que já estão nas suas casas, protege, guarda, livra, Senhor. Provê, Senhor, todos os mantimentos, Jesus. Tu sabes da necessidade do povo na terra. Abençoa cada um, visita cada um, Senhor. Aqueles que estão passando por momento de enfermidade, Jesus, nesse momento, visita, Senhor Jesus. Entra com cura nos lares, entra com salvação nos lares, Senhor Jesus. É o que nós estamos te pedindo. Muito obrigada, meu Deus, por não desistir de nós. Não desista de nós, Senhor, pois sem ti estaremos perdidos, Jesus. Muito obrigada por tudo. Fica conosco durante toda a semana, Jesus, durante toda a nossa vida, Senhor amado. Nos guarda, nos protege e nos livra, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.